Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal, bora para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre SVG, tá? Como que vocês vão fazer as primeiras personalizações com SVG dentro da aplicação de vocês, né? Eu vou trazer esse tema um pouco complexo ali dentro do AppSheet, mas trazendo de uma explicação, né, fácil, com uma parte teórica ali que eu vou explicar para vocês exatamente a base, né, do SVG, para vocês começarem a personalizar de uma forma mais visual, né, vamos falar assim, um aplicativo, transformando aquela informação numa imagem, né, mais vetorial ali, por exemplo. Então, para a gente começar, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like nesse vídeo, que o conteúdo, como sempre, tá muito bom. Aí a gente tá postando vídeo todos os dias, trazendo cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Já deixa o seu comentário aí, fala o que você quer ver aqui no canal, né, pra gente trazer de conteúdo. Esse do SVG foi um conteúdo, uma solicitação de um inscrito, então a gente vai trazer aqui o início do SVG pra gente ir desenvolvendo, né, cada vez mais com vocês. Beleza? Então bora pro vídeo. Então vamos entender a dinâmica do meu aplicativo, né, para vocês entenderem a forma que vocês vão trazer para o aplicativo de vocês. Tá? Eu vou trazer uma explicação fácil, onde que eu tenho uma tabela aqui de atletas e dentro desses atletas ele tem um status, que esse status é se ele está ativo ou inativo dentro do cadastro. Tá? E para isso a gente vai usar o SVG para trazer esse status de uma forma visual, né? Vamos falar assim, numa dinâmica, né, de SVG, para que ele mostre para a gente essa informação. Tá? Então vamos voltar aqui no AppSheet. No AppSheet a gente tem a dinâmica de tabelas, né, aqui do meu aplicativo, e eu criei uma coluna virtual onde que ele traz aqui a fórmula, né, do SVG, onde que eu vou explicar para vocês exatamente o que eu usei, que a gente utiliza em cada campo, né, aqui neste caso do status. A gente pode personalizar de muitas outras formas, e eu vou trazer com a expressão if, né, que é se for uma informação ou se for outra, ele vai trazer aquele determinado SVG. Tá? Então aqui na fórmula, vamos abrir ela, eu tenho o if, a referência da coluna, que é a ativo, se ativo for igual a true, que é igual a verdadeiro, ele vai me trazer essa imagem, esse SVG. Tá? Dentro desse comando, eu vou simplificar ele para vocês. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu tenho um TXT, onde que eu separei exatamente as informações, né, que a gente tem dentro dessa fórmula do SVG. Então, aqui para ficar no entendimento fácil, a gente vai ter, ó, exatamente, vamos trazer aqui o que eu tinha copiado, que é exatamente o que a gente tem lá no AppSheet. Tá? Eu vou separar aqui com vocês. Então a gente vai ter o Data Image, tá? Que é uma fórmula para ele transformar a imagem no XML, né, numa imagem, o texto numa imagem. Depois disso eu vou ter uma abertura do SVG, que ele vai trazer SVG, XMLs, HTTP com o caminho para esse arquivo, para essa imagem. Tá? Depois disso a gente vai ter aqui a largura e a altura, né, que eu tenho as dimensões de 200 para cada um. E aí a gente vai ter mais um fechamento, né, no caso dessa referência do arquivo, do tamanho do meu círculo, do meu quadrado que eu vou trazer ali, né, como dimensão para o SVG. E aqui embaixo eu vou ter uma outra abertura, que é a abertura do círculo. No círculo a gente vai ter o CX, que é o raio X, né, da posição do círculo. O CY é o raio Y, também da posição do círculo. Então, de acordo com as minhas dimensões do meu arquivo, né, vamos chamar assim, ele vai me trazer o círculo numa posição, né, que eu defini aqui. No caso, 100 para 200, eu estou trazendo o círculo no meio da dimensão, né, do meu arquivo ali. E depois a gente tem o raio. O raio é a dimensão do tamanho que ele vai trazer do círculo, beleza? Logo depois a gente tem o Stroke. Stroke seria a borda do círculo, então aqui seria a cor da borda, tá? Então eu trago numa dimensão de blue. Logo depois, Stroke Width seria o tamanho da borda, a espessura da borda, né? É o tamanho que eu vou trazer essa borda, se vai ser pequenininha depois do círculo, se vai ser maior e assim por diante. E Fill. O Fill, ele é a cor, né? A cor do círculo que ele vai me trazer. Então eu defini aqui como Width. Depois a gente tem o fechamento do círculo. Aí a gente vem para a dimensão do texto, né? O texto seria o texto que a gente vai trazer dentro desse círculo. Tá? Nessa referência eu vou trazer somente um texto para a gente ir estruturando, né, conforme as aplicações. Então, nesse caso, nesse status, eu trouxe um texto que vai ser ativo ou inativo.
tá? No caso que a gente tem é ativo, tá? Somente a referência do ativo. Text, a gente começa com eixo X, eixo Y, 50%, 55% é a dinâmica de posição que ele vai trazer dentro do nosso círculo, esse texto. Depois a gente tem o font size, que é o tamanho do texto que ele vai trazer. O fill é a cor do texto. Text anchor seria a posição para a gente definir se vai querer centralizado, alinhado para a esquerda, alinhado para a direita, algum alinhamento ali do texto. E o alinhamento baseline, tá? Também como mínimo. E assim ele vai fechar a primeira referência e vai me trazer o texto ativo e vai fechar o comando do texto, né? E também o comando do SVG. Tá? Dessa forma a gente vai ter a referência para uma informação, para o true, no caso para o ativo é igual a true, tá? E assim, salvando, né, a gente vai ter essa dinâmica de visualização. Ele vai trazer exatamente dessa forma. Agora vamos personalizar um pouquinho. Vou voltar aqui. Matheus, eu quero esse texto maior ou menor. Vamos colocar aqui 500 de dimensão. Depois a gente vem para o círculo, que aqui eu vou deixar 250, CY 250. Aí eu vou aumentar aqui um pouquinho, eu vou deixar o raio 190, tá? Por exemplo, para ele aumentar um pouquinho o nosso círculo ali. Stroke, que seria a cor da borda, eu vou mudar ela para black. O raio eu vou deixar aqui como 10, tá? Para ele trazer uma borda ali, né, do círculo. Logo depois eu vou ter a cor do círculo e o texto. O texto eu vou colocar ativos. Não, vou deixar como ativo mesmo. Eu vou mudar o tamanho do texto, eu vou colocar 50 aqui, por exemplo. E vou colocar o white. Então a gente vai salvar. E aí eu vou salvar aqui em cima. Assim que a gente salva, vamos voltar aqui para o aplicativo. Deixa só ele confirmar. Ok. A gente volta aqui, atualiza. Então eu tinha essa dimensão de círculo. A partir de agora ele vai trocar a dimensão, vai trocar as cores, né, também. Se a gente quiser mudar essa borda, eu não quero ele como círculo. Vamos supor que eu vou colocar aqui uma borda de 360. Um raio no caso ali. Assim que a gente atualiza aqui. Trazer pra gente como um quadrado. Tá dessa forma, ele tá 500 por 500. Então tá um quadrado grande, né, ali no caso, mas essa dimensão vocês podem trabalhar e eu particularmente gosto de utilizar bastante na fórmula de círculo. Aqui 160. Vou aumentar um pouquinho a letra para ele trazer maior lá. Vou colocar 72. Beleza? Fica maior o texto também, beleza? Dessa forma vocês conseguem já fazer as primeiras personalizações de SVG dentro da aplicação de vocês. Faltou a gente colocar outra fórmula, né, dos inativos, para ele aparecer também o status. Vamos voltar aqui, né? A gente vai fazer uma coisa muito difícil, que é copiar e colar. Então eu vou copiar a primeira referência e vou colocar aqui no entre parênteses, né? Então eu colo aqui, eu vou ter a mesma referência de informação, só que eu quero ela pro inativo. Então o texto ele tem que trazer diferente e a cor de fundo do círculo ele também tem que trazer diferente, então ele vai trazer no red, né, aqui por exemplo. Então aí a nossa referência, né, a nossa expressão fica completa. Se for ativo igual a true, ele vai trazer 1. Se for igual a false, ele já vai trazer a outra expressão, né, de inativo. Salvo também. E assim que a gente atualiza aqui a nossa página, ele já vai trazer a referência também para o inativo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês.
Até o próximo vídeo.